Oi, povo querido, estamos de volta. Estamos de volta, vamos lá. Então, os 6 paradigmas que nós temos aí, eu sempre repito para vocês exatamente, todo o material que vocês recebem praticamente contém os 6 paradigmas. Paradigma apocalíptico primitivo, paradigma patrístico, o nome já indica, não é? O nome indica que as primeiras igrejas eram de crentes que vieram diretamente do judaísmo. O paradigma apocalíptico primitivo tem uma densidade de expectativa pela volta iminente de Jesus, iminente, com I, iminente de Jesus. Jesus está voltando, está batendo na porta. Os discípulos, logo depois da ressurreição de Jesus, na verdade um pouquinho antes da sua ascensão, lá em Atos capítulo 1, versículo 6, pergunta: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? É claro que eles tinham ali duas expectativas. Primeira, expectativa iminente de que Jesus estaria atuando de alguma maneira. Em segundo lugar, Jesus estaria atuando como Messias em favor da restauração política do reino de Israel, para fazer com que, então, o povo de Israel, né, ali, o povo da Palestina, lembrando, Palestina é uma expressão que vai ser usada depois, tá? Pelo imperador Adriano, depois da destruição de Jerusalém no ano 135, 136 da nossa era. Tá bom? Então vamos lá. Gente, paradigma apocalíptico primitivo, paradigma patrístico, a igreja já está muito mais grecizada, helenizada, entrou muito em contato com a cultura grega. Praticamente todos os cristãos agora, a partir do segundo século, vieram não do judaísmo. Os primeiros cristãos vieram do judaísmo, aos pouquinhos as igrejas vão mesclando judeus e gentios, mas agora, a partir do segundo século, a partir do segundo século, a igreja é majoritariamente composta por quem veio das outras religiões, né, que vieram do paganismo. Muito bem. E essa é a época que começam a aparecer os chamados pais da igreja, os pais apologetas, os pais apostólicos, os pais apologetas, enfim, a partir do século I, vai até o século IV, século V, chamado de a era patrística, né? Grandes mestres, como Policarpo, como Justino, como Tertuliano, como Tertuliano, e depois, mais para frente, Orígenes, Agostinho, enfim, tá bom? O terceiro paradigma medieval, que começa logo depois de Constantino ter assumido o poder e ter tido aquela visão em que ele disse que teve lá um encontro e tal, uma cruz, aquela coisa toda, com esta cruz você vai vencer, com essa parada que você vai vencer, você já viu isso aí. E tempo depois, em 313, o Édito de Milão, que concede liberdade para as religiões, incluindo o cristianismo. Depois tem um outro imperador que quer reverter, mas finalmente com Teodósio, algumas décadas após Constantino, com Teodósio é a oficialização da fé cristã ou da religião cristã, fazendo com que uma multidão de pagãos seja obrigada a se tornar cristã. Nessa época começam a acontecer os concílios para debater a respeito de questões teológicas, sobretudo o debate entre os arianos e os cristãos conservadores, a batalha entre Atanásio e Ário, bom, enfim. No terceiro paradigma, que é o paradigma medieval, né, que vai do século VI até o século XV, coincidindo aí com a Idade Média, a gente tem esses marcadores, né, temos esses marcadores históricos, mas seja como for, expansão através da cristianização da Europa, relação estreita entre igreja e Estado, e ênfase na conversão de povos bárbaros e na criação de uma cristandade universal. Aos pouquinhos, ser romano quer dizer ser cristão é ser romano, tá? Paradigma moderno, paradigma reformado, que é um período muito, muito esquisito, apesar da expressão utilizada por David Bosch ser paradigma moderno. É interessante que é um período de grande silêncio, de uma certa razoável, até expressiva omissão dos protestantes, por várias razões que nós já estudamos aqui. O paradigma moderno se inicia a partir do século XVIII e o marcador histórico
para a história em geral, a história secular, é a Revolução Francesa, em 1789, né, 9 de julho, a chamada queda da Bastilha, iniciando-se então a era da contemporânea, ou a Idade Contemporânea. Mas tem uma parada interessante aqui, porque em 1793, ou seja, 4 anos mais ou menos depois da queda da Bastilha, da Revolução Francesa, William Carey vai para a Índia e tem aqueles lances todos, a luta, o empenho de William Carey, as investigações que ele faz. William Carey é um cara muito além de seu tempo. Então, a partir desta data, dá-se início ao que nós chamamos de paradigma moderno. Temos aí o iluminismo, temos uma explosão de conhecimento científico, e vão surgir os movimentos mais intensos, os movimentos colonialistas. Tem oh meu Deus, a Conferência de Berlim, que dividiu, que retalhou, que fatiou a África como se ela fosse uma pizza, entregando um pedaço para cada uma das nações, para cada um dos países europeus: Itália, França, Bélgica, Alemanha, Inglaterra, Portugal, etc. e tal, tá bom? E o paradigma ecumênico, que a gente vai estudar agora, tá certo? Então vamos lá. Olha, pessoal, introdução, vamos lá. Paradigma ecumênico. Eu vou lendo aqui um pouquinho para eu também não me perder, tá? Não quero que decorar, eu tenho que olhar para cá e eu quero que você vá acompanhando. Então, olha lá. A despeito da importância didática da divisão da história em paradigmas, ou da história de missões, né, em paradigmas, eventualmente teremos relativo desconforto para lidar com a expressão ecumênico, que é aplicada a esta moldura histórica de expansão da fé cristã. Por que quando o David Bosch coloca paradigma ecumênico, alguns de nós eventualmente poderemos reagir: pô, mas por que ecumênico? O que é que está acontecendo? Bom, essa expressão paradigma ecumênico pode significar duas coisas. Está em vermelho aí, uma desejada unidade nos pontos fundamentais, todavia, também sugere alinhamento protestante conservador com instituições com níveis mais elásticos, ou seja, liberais. Ou seja, é muito legal. Tem uma coisa muito interessante, pessoal, que acontece, via de regra, nos campos missionários. Tem um livro em inglês de um camarada que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente há muitos anos. Ele se chama David Land, e ele escreveu um livrinho pequenininho, não está aqui comigo, está na casa do meu filho, em inglês, mas um livro muito legal. We Are the World, né? Aquela música que foi cantada aí, acho que na década de 80, por vários cantores americanos, ingleses, sei lá. We Are the World, nós somos o mundo. O David Land vai dizer o seguinte, que no campo missionário, as várias vertentes, os missionários que são de denominações ou agências diferentes, têm a tendência de se procurarem. Por quê? Porque precisam de mutualidade no apoio. As nações enviadoras estão distantes e eles precisam, de alguma maneira, juntarem-se aos seus pares para apoio, para partilhar a estratégia, para ter um nível mais intenso de proteção, de comunhão. E aí, aos poucos, os líderes de missões, os missiólogos, começam então a reparar que há uma tendência cada vez maior nos campos missionários, entre os missionários, entre os líderes que estão no campo missionário. Esse pessoal fala: gente, a gente não precisa brigar tanto como a gente faz lá na nossa casa, porque aqui a gente tem alguns adversários em comum, alguns desafios em comum, e nós estamos num país diferente, numa nação diferente, e precisamos então juntar forças. Então, de alguma maneira, o paradigma que David Bosch chama de ecumênico, como nós temos aqui,
Esse paradigma diz muito respeito, ou diz respeito muito na relação que nós estamos acabando de descrever aqui. Ligações mais aproximações que vão se dando no campo missionário. Os missionários não vão ficar gastando tanto tempo discutindo a respeito da quantidade de água no batismo, de ceia, disso, daquilo, tá bom? Que os líderes batistas e presbiterianos não saibam do que eu estou falando. Mas isso acontece no campo, tá certo? Então, aos pouquinhos, os missiólogos começam a perceber que há a necessidade de, a partir das nações enviadoras, é preciso de um esforço de aproximação para mobilizar, preparar, encorajar e enviar missionários. Então, nós não estamos agora falando apenas da comunhão, dos processos de aproximação nos campos missionários, mas iniciativas nas próprias igrejas ou agências missionárias nos diversos países enviadores ou nações enviadoras. Nós estamos falando das grandes nações enviadoras à época, não é? Inglaterra, né, o Reino Unido, entre eles a Escócia, Inglaterra, Irlanda, os países escandinavos, Suécia é nome de jogo de baralho, é Suécia, Noruega, e sobretudo os Estados Unidos, que aí no grande século, aí, a partir da metade do século XVIII, os Estados Unidos começam a enviar muitos missionários também. Hoje ainda é a nação que mais envia missionários para o mundo. Ok? Pegamos? Aproximação que gera esse tipo de moldura ecumênica. Começa nos campos missionários, essas aproximações naturais de missionários que precisam de apoio e encontram nos seus pares de outras denominações e agências, encontram nessa gente apoio e reciprocidade. É a partir de alguns líderes nas nações enviadoras, começam a pensar que é preciso fortalecer a unidade a partir do preparo, envio e cuidado missionário. Então você vai ter logo abaixo desta frase que eu coloquei aí em vermelho, você tem algumas expressões muito interessantes, não é? São expressões que podem substituir ou de alguma maneira elucidar ou explicar ou ajudar na compreensão deste paradigma. Veja só, paradigma de cooperação missionária, paradigma de convergência missionária, paradigma global de missões, paradigma intercultural de missões, paradigma de expansão missionária contemporânea, ou paradigma de aliança missionária. Virando para outra página, você certamente percebeu algumas expressões que fazem parte quase que de uma mesma circunferência, de uma mesma esfera de significado, que são as expressões aqui: aliança, unidade, cooperação, não é? Uma tendência, aproximação entre denominações e instituições de origem e colorações diversas. Mais uma interrupção aqui, mas enquanto eu vou tomar mais uma aguinha, você vai anotar aí que essas duas perguntas você precisa responder. Na próxima aula nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeira delas, qual é a sua percepção a respeito do tema cooperação e aliança entre as denominações e agências quanto à tarefa missionária? Segunda pergunta, você conhece algo a respeito da formação do Comiban, Cooperação Missionária Ibero-Americana? Liga para o Alan, conversa com o Alan. O Alan tem um amigo que vai ajudar você a responder essa segunda pergunta. Tá bom? Até daqui a pouco, pessoal.